seus olhos, peça a Deus pelas crianças e também por você, para que você possa receber a palavra que o Senhor tem para o seu povo nessa manhã. Senhor, nós somos gratos, porque a Tua palavra é vida, e o Senhor reina sobre o Teu povo, e o Senhor reina com poder sobre o Teu povo, o poder do Teu Espírito Santo, esse Espírito que nos conduz à verdade, conduz os nossos filhos à verdade hoje, Senhor, conduz as crianças, ó Deus, opera nos seus corações, transforma os seus corações pelo Teu poder, governe sobre eles, ó Deus, e sobre nós, governa sobre o Teu povo, governa, Senhor Deus, com a Tua lei, mas no poder do Teu Espírito Santo, efetua em nós, ó Deus, o querer e o realizar, como o Senhor diz que faz, e de fato é assim, é o Senhor quem opera. Por isso nós cremos, Senhor Deus, que vamos receber de Ti nessa manhã o alimento, vamos ser alimentados nas nossas almas, Senhor, seremos guiados pelo Teu Espírito, e queremos, Deus, nos submeter à Tua palavra, em nome de Jesus. Não permita, Senhor Deus, que nós fiquemos assim como que surdos à voz do Senhor. Abre os nossos ouvidos, dá-nos entendimento, dá-nos a Tua bênção, nós rogamos no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos, estou muito feliz de estar de volta aqui, olha só, participando do culto da minha igreja que eu congrego, e pude congregar também lá nesse tempo de férias, na mesma igreja, enquanto era ministrado aqui, para que nós entendêssemos o que é congregar, pude fazer isso lá. Louvado seja Deus pelo povo dele, toda a terra, irmãos, e porque o Senhor tem palavra para o nosso coração. Quero te convidar a pegar sua Bíblia e abrir em 1 Samuel, capítulo 2, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Quero ler com você esse cântico, o cântico de Ana. Estou aqui com o desejo de que você tenha lido recentemente os livros de Juízes, 1º, 2º Samuel. Você fez isso? Mandei um recado para você, se você, não sei se chegou aí, eu não tenho contato de todo mundo, mandei para muita gente. E aí? Se você ler, se você leu, se você conhece o conteúdo desses livros aqui, essa série de pregações e de estudos que você vai receber nesse primeiro semestre vai fazer diferença profunda na sua vida, na maneira como você vê o mundo, como você vê todas as coisas. Então, quero ler aqui com você o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na Tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de Ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se andam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos,
porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi se arramar em sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote. Meus irmãos, a história da humanidade, ela faz algum sentido. A história da humanidade faz algum sentido? Ou será que o que existe é só a história individual de cada um? Já pensou nisso? Será que faz sentido a história da humanidade, tudo que vem acontecendo, a história inteira da humanidade, tem um sentido esse negócio? Tem um propósito? Tem alguma coisa que faz ligação entre todos os fatos, tudo que acontece? Ou será que o que a gente tem, o que eu tenho, é a minha história? Nasci nesse mundo doido, estou aqui tentando ser feliz, fazendo o que for possível para tornar a minha trajetória uma trajetória bem sucedida. É isso que significa a vida? Eu me esforçar para ser feliz, para ter uma trajetória de vida que faça sentido, porque afinal de contas o mundo não faz sentido, nada faz sentido, está tudo perdido. E a gente vive um tempo, essa nossa modernidade, esses tempos fazem a gente querem que a gente acredite num falso evangelho. Olha, falso evangelho, você está ouvindo falso evangelho por aí, viu? Um falso evangelho que quer reduzir o plano de Deus ao triunfo pessoal de cada um de nós. Já pensou nisso? Tem ouvido esse falso evangelho? Alguém vem e prega o evangelho para você e diz: olha, o evangelho de Deus é o seguinte, que Deus é poderoso para fazer de você alguém que triunfa, e isso é tudo. Esse é o alvo, o triunfo por meio do poder de Deus. Você será feliz, a sua vida vai dar certo, você vai ter tudo o que você precisa. É falso evangelho. Reduz. O evangelho não fala de bênçãos, o evangelho não fala de prosperidade, o evangelho não fala de o agir de Deus na minha vida individual. Sim, mas o evangelho não é só isso, nem de longe o evangelho é isso, meu irmão. Por isso que eu perguntei: será que existe um sentido maior do que o sentido da minha própria vida? Nós estamos vivendo em tempos que cada um procura fazer aquilo que lhe é interessante. Cada um faz o que lhe parece melhor, muito semelhante ao que a gente encontra no livro dos Juízes. Cada um fazia o que melhor lhe parecia. Mas a história da humanidade, ela é a grande história do governo de Deus sobre a sua criação. Estou aqui para proclamar que Deus governa. Cantamos em todos os cânticos, afirmamos em tudo o que dissemos nesse culto, e a igreja do Senhor Jesus existe para proclamar essa verdade. Há um Deus, único Deus, Ele governa. A história da humanidade é a grande história do governo de Deus sobre a sua criação. Mas assim como no princípio a serpente mentiu e convenceu ali Adão de que ele podia ser o centro de tudo. Toma uma atitude, seja como o Altíssimo, assuma o governo, seja senhor de si mesmo. Assim também um falso evangelho tem sido pregado, levando pessoas a um triunfalismo, levando pessoas a imaginar que esse é o propósito de tudo. Governa a sua história. Você é muito especial. Você não precisa se submeter. O Senhor Deus vai se submeter a você. Sabe, há um evangelho falso que tenta fazer Deus parecer
o gênio da lâmpada. E algumas pessoas dizem que se Deus não fez ainda o que você quer, é porque você não esfregou ele do jeito certo, porque tem que esfregar a lâmpada, o gênio sair e fazer tudo o que você quer. Se o gênio não fez, é porque você não esfregou direito. Cuidado com o falso evangelho, que coloca você no centro e faz de Deus um servo poderoso. Esse não é o evangelho do governo de Deus. A história da humanidade, ela não é a história de cada um de nós isoladamente. Ela é a grande história do governo de Deus sobre a sua criação. Lá no Éden, quem dera, hein, irmãos, se as histórias fossem todas individuais, hein? Aí a história de Adão era problema só dele. Seria muito bom se Deus me perguntasse, eu diria, vamos fazer assim, Deus? Fica lá só para Abraão, só para Adão, e eu não herdaria essa mesma inclinação para o mal. O desvio de Adão, que foi um desvio de amor. O primeiro mandamento, o maior mandamento, Senhor Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Adão começou não amando a Deus acima, então amou a si mesmo. Um desvio de amor, um desvio de adoração. Não a vontade dele, não o modelo dele, não o que ele quer, mas agora o que eu quero, porque eu posso. Um desvio de governo, não preciso me submeter, porque eu tenho autoridade, eu posso fazer o que eu quero. E naquele momento do pecado, se implanta na terra um reino que foi chamado aqui nas pregações e nos estudos que houveram no mês de janeiro, um reino parasita, um outro reino, uma disputa pelo coração do homem. O coração do homem se desviou e vem aí Satanás como um príncipe, não como um rei, mas como um príncipe, alguém que pleiteia o governo, né? O príncipe é aquele que quer ser o rei, ele pretende ser, nunca será, mas ele pretende, e aí vem esse reino parasita, que é um reino de morte, e que traz consequências sobre toda a humanidade, e chega na sua história individual, que não é tão individual quanto você pensa. Quero mostrar aqui com a palavra de Deus. Então, a história da humanidade não é a história de cada um isoladamente, é a história do governo de Deus sobre a sua criação. E o meu objetivo aqui hoje, se você compreender isso, irmão, eu vou dar glória a Deus. Eu quero levar você a refletir e responder aí com verdade para você mesmo. A quem você ama mais do que tudo? A quem você ama mais do que tudo? Não é a emoção que revela, a gente ama Deus, ainda mais quando eu estou louvando. Não. Quem você ama está refletindo nas suas ações. Adão provou que o amor dele estava desviado de Deus quando ele deixou a prioridade de Deus e colocou suas prioridades em primeiro lugar. A quem você ama? A quem você adora? A adoração não é louvor faz parte da adoração, mas a adoração é o estilo de vida que você assume, um estilo que imita a Deus, ou um estilo que imita o quê? A quem? O mundo. Não imita ninguém, eu sou original. Todo mundo tem essa ideia, né? Eu sou original. Aí faz modificações no corpo, sei lá, faz várias coisas. Não estou dizendo que nada de particular com isso, mas assim, estou vestido, por exemplo, eu visto um paletó, fico diferente de todo mundo, então eu saio na rua, tenho 10 mil com o mesmo paletó aqui. Mas eu acredito nessa individualidade, eu adoro a quem? Com quem eu estou querendo me parecer? E a quem você se submete?
Porque aqui eu tenho certeza, todo mundo se submete a Deus, né? O culto. Alguém estava louvando Satanás aí, quando nós estávamos cantando aqui? Não. Alguém estava louvando a si mesmo quando nós estávamos cantando? Não. Mas nas outras horas do dia, nos outros dias da semana, a quem você se submete? Será que é mesmo a Deus? Será que é? Não será a você? Não será? Então, irmãos, eu quero que você reflita com a palavra que eu vou trazer aqui a você. Eu quero falar de Samuel e do reino. Quero falar com você, mas eu gostaria que você pensasse quem é que governa a sua vida, porque sem o governo de Deus impera a morte. Se não for, se você estiver se enganando, se não for o governo de Deus que está sobre a sua vida, o que impera sobre você é a morte, e nós não desejamos a morte. Desejamos a vida. O chamado de Jesus para nós é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele promete vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E às vezes você, buscando essa vida plena, tem se submetido ao império da morte. Eu quero que você entenda. Se você entender isso hoje, a sua vida vai mudar. Lá em Gênesis 3,15, foi o primeiro momento que Deus prometeu restauração por meio do descendente, que teria o poder de esmagar, de destruir o controle, a autoridade, o domínio da serpente, esmagando completamente a cabeça. Na cabeça é o poder da autoridade, esmagando a cabeça da serpente. E desde essa promessa em Gênesis 3,15, a humanidade se pergunta: quem é esse capaz de fazer isso? Então, desde então, nessa história da humanidade que passou a ser, por causa do pecado, a grande história da restauração, né? Que eu disse que a história é a história do governo de Deus, mas aí entra o processo da restauração, a história da restauração do governo de Deus sobre a criação. Será quem que vai efetivamente fazer isso? Vai esmagar a cabeça da serpente, vai tirar a autoridade desse príncipe das trevas, vai tirar a autoridade do pecado, vai tirar e transportar o povo de Deus do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Quem vai fazer isso? E aí nós temos um enredo da história. O enredo da história, irmãos, essa história, que é a história de toda a humanidade, é a história desde a criação até o desfecho final da consumação. O enredo da história, ele trata de um reino que foi usurpado, desde a usurpação desse reino com o pecado, até a restauração plena do domínio de Deus, que é demonstrada lá na consumação já. Um processo, uma história completa em que toda a humanidade está envolvida. E como uma história, o enredo tem os seus personagens. O personagem principal é Deus. Eu preciso dizer isso logo de começo, porque quando eu venho aqui de repente falar sobre Samuel e o reino, a gente pode começar a pensar que Samuel é o personagem principal da história que eu quero trazer para vocês aqui, e nunca é. Adão não é o personagem principal, Noé não é o principal, Abraão não é principal, Moisés não é principal. A nação de Israel, como uma nação que foi formada para ser uma nação mediadora, para ser uma nação de sacerdotes que oficiasse diante do mundo, que fizesse a ponte entre o mundo perdido e Deus, porque foram eleitos para isso, escolhidos para isso. Eles não são os personagens principais, mas sim Deus é o agente, é o personagem principal de toda a história. Isso ajuda você a não querer ser, né, o personagem principal. Eu quero que você entenda também pela palavra pregada hoje,
que você não é o personagem principal da sua própria vida. Você não é isso mesmo que eu falei, você não é o personagem principal da sua própria vida, aquela vida que você chama de sua, né? Tem um versículo aí, deve estar lá em Heresias, né? Heresias 4:29, que o pessoal coloca nos carros assim, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Só se tiver no livro de Heresias, né? Tem esse versículo na Bíblia, viu, gente? Deus não deu a vida para você cuidar da sua própria vida. A vida pertence a Deus. E todos nós pertencemos a Deus. E Deus governa sobre todas as coisas. E até o diabo é o diabo de Deus. A frase não é minha, né? É do Lutero, mas eu falei, um teólogo é um Lutero. Na quinta-feira disse isso. Então, irmãos, a gente vê, nós tivemos a oportunidade de pregar aqui Êxodo. Pregamos Gênesis, pregamos Êxodo da igreja. Quando a gente pregou Êxodo, nós mostramos a lei de Deus. E aquele pacto que Deus faz com a nação de Israel, nós mostramos lá. Êxodo 20, o contrato de casamento entre Deus e o seu povo. Mas se você olhar ali a história que transcorre em Êxodo, e do que vem a seguir, até chegar aos juízes, né, passando por Josué até juízes, você vai ver que tanto a lei mesmo em si, como os juízes, que foram as pessoas que foram levantadas por Deus em ocasiões especiais, foram incapazes de fazer isso, levar o povo de Deus à vitória, especialmente a vitória sobre o pecado. O livro de Juízes especialmente mostra essa decadência, e Samuel é o último dos juízes. Samuel, a história de Samuel não está registrada no livro dos juízes, mas Samuel é o último dos juízes levantados por Deus. E quem é Samuel no reino? Quem é Samuel nessa história do governo de Deus, ou a história do reino de Deus? Quem é Samuel no meio disso tudo? Eu quero falar com você sobre quem é Samuel no meio disso tudo, mas é para que você entenda quem é você no reino. Então não se perca, porque eu não estou falando sobre você, eu não estou contando historinha aqui. E aí eu chego aqui e leio com vocês o Cântico de Ana, esse cântico aqui. E pergunto, a história de Ana é a história de Ana? A história de Ana é a história de Ana? Se você leu o começo do livro, se você leu aqui, pelo menos os primeiros 7 capítulos de 1 Samuel, você conhece a história de Ana, não é? Eu quero olhar aqui para o texto que foi lido hoje. Quero mostrar para você que a história de Ana não é a história de Ana. E aí? A história de Ana não é a história de Ana. Porque quando eu disser para você que a sua história não é a sua história, você precisa entender. Porque essa história de Ana aqui é um personagem da Bíblia, uma mulher que a história dela é bonita de se contar. Uma mulher que alcança o favor do Senhor, uma mulher abençoadíssima, uma mulher que tem uma postura que nós podemos imitar. Olha, a postura de Ana, gostei, nesse contexto que foi falado aqui, gostei. E a história dela não é dela. Por que a sua história é a sua história? Ou será que você está perdido no mundo aí, e a sua história, Deus não está nem aí para ela? A história de Ana não é a história de Ana, eu vou mostrar para você no texto, e para que você possa entender melhor por que a sua história não é a sua história. Se você olha aí dos versículos 3 até os versículos 5, o que Ana está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que Deus se opõe ao orgulho e exalta o humilde. Qual que é a história de Ana então? Como é que é esse negócio? Isso aqui se aplica à vida particular de Ana? Se aplica. Ana e Penina, 2 mulheres. Penina tinha muitos filhos. Ana era estéril. Penina aborrecia Ana, oprimia Ana, e Ana se sentia muito mal, porque não tinha filhos. E ela se sentia como que incompleta.
porque não tinha filhos. Ela sentia isso. Graças a Deus que a gente ensina muito nessa igreja aqui a ter cuidado com os sentimentos, né? O que você sente não é necessariamente a verdade. Mas é claro que aquilo tinha um impacto muito grande sobre Ana e ela sentia-se assim. E ela, numa das ocasiões em que ela desceu com a família para adorar o Senhor, ela estava lá diante do Senhor. Naquela época o sacerdote era Eli. E ela está lá no lugar da adoração, no lugar onde Deus era invocado, e ela está orando. Mas ela não dava para ouvir o que ela estava falando. Então o sacerdote olha aquela mulher parada, tempos ali, só a boca. Mexia, e o sacerdote falou, só me faltava essa. Encheu a cara e vem aqui diante da presença do Senhor. Ele vai lá repreender, e ela fala, não, meu Senhor, que isso, eu não sou, não sou isso que você está pensando. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, porque a minha aflição é grande, é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui buscando de Deus. Deus é o único que pode me socorrer da minha angústia. E ela estava lá se derramando diante do Senhor. Ele diz que o Senhor te abençoe, minha filha, que Ele conceda a você o que você está pedindo. Ana volta com aquela palavra, revigorada com a palavra de Deus para ela. Ela recebe como uma palavra de Deus, ela volta confiante no Senhor. E Deus então torna a mulher estéril, uma mulher frutífera, ela tem um filho. E ela havia prometido ao Senhor que, se o Senhor lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. E é isso que ela faz. Ela vai até o sacerdote Eli, depois de um tempo, com o menino agora já desmamado, e ela leva e diz, eu sou aquela mulher, Eli, que estava aqui antes, derrotada, quebrada, destruída, mas estive na presença do Senhor e disse, Senhor, só o Senhor pode me ajudar. E o Senhor me respondeu, e eu disse ao Senhor, se o Senhor me responder, eu darei ao Senhor, aqui está o menino, eu disse que ia dar, e ela dá o menino, o Eliab, né? Que tal, hein? Se eu tivesse feito uma promessa dessa, hein? Levasse uma das minhas filhas para você criar, você não teria esse privilégio foi meu mesmo. Mas pensa, você está lá, o sacerdote chegou lá, bom, esse menino agora ia ser criado, meu irmão. Porque eu devolvi o Senhor. Bom, o contexto é bem maior, né? A gente com a cabeça do século 21 não entende muito bem, mas fica só nessa questão de que ela está ali, ela está trazendo, e a questão dela ali, Deus se opõe ao orgulho. O orgulho, no caso, poderia ser o orgulho de Penina, que tinha muitos filhos e que subjugava ali, oprimia Ana. Mas a história de Ana não é apenas a história de Ana. No versículo 6 a 8, ela fala que, apesar da maldade humana, Deus está no comando. Então, veja que a Penina não tem mais o que dizer para Ana. Então, o orgulho dela está quebrado. Agora, ela diz que Deus está no controle. É a mensagem que você encontra do 6 ao 8. Que apesar da maldade humana e do agir maldoso dos homens, Deus está no comando. E como Deus está no comando, Ana recebe de Deus o filho e ela devolve o filho. Olha o que aconteceu na vida dela. Ela não foi uma mulher que foi abençoada, ela foi uma mulher que foi liberta, ela foi uma mulher que entendeu o plano de Deus de uma forma muito maior. Por isso ela consegue voltar, trazer um filho, e ela tem um cântico. E o cântico que ela canta foi inspirado pelo próprio Deus, está na Bíblia. Gente, a história de Ana não é a história de Ana. Por que a sua história é a sua história? Agora, no final dos versículos 9 a 10, ela fala um negócio que aí é para dar nó na cabeça. Porque Ana é uma mulher simples. Quem é Ana? E o que ela fala aqui? Ela diz, nos versos 9 e 10, que Deus vai erguer um rei
messiânico que vai trazer a vitória completa ao povo de Deus. Que interessante isso. Vocês contemplem, verso 9: ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela sua força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Gente, não tinha rei em Israel, não. Que rei que ela está falando? Quem é esse rei? Quem é o ungido? Aquele que Deus há de levantar, que foi prometido desde Gênesis 3,15, a promessa que percorre toda a Bíblia. Ana entende a sua história dentro de toda a história da redenção. Ela não vê a sua pequena vitória porque agora ela tem um filho. Ela não vê a pequena vitória de que o seu coração foi transformado a ponto de que ela tem a liberdade de chegar diante do Senhor e devolver ao Senhor aquilo que poderia ser um ídolo na vida dela. Porque algumas pessoas pediram a Deus filhos e isso se tornou um laço. A história de Raquel é essa. Raquel também era uma mulher estéril. Ela pede, e ela chega a dizer para o marido dela: dá-me filhos, senão morrerei. Ele fala: você está doida, mulher? Estou eu acaso no lugar de Deus que não te deu filhos? E ela diz: dá-me filhos, senão morrerei. Ela tem José, mas por causa da sua idolatria ela não vai conviver com José. O outro filho que ela tem é quem? Benjamim. O que aconteceu quando nasceu Benjamim? Ela morreu de fome. Dá-me filho, senão morrerei. Idolatria. Não é o caso de Ana. Ana pede ao Senhor um filho, mas ela não retém. Ela está entendendo o controle de Deus, o governo de Deus. Ela tem uma esperança que não está no filho que ela tem. A esperança, a grande esperança no coração de Ana é a esperança do Redentor de toda a terra, do Redentor que vai redimir o povo de Deus, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Enquanto o Messias não vem, todo mundo se perguntava: será? Quem será o Messias? E Deus levanta a seguir Samuel. Você já pensou nisso? Quantos líderes foram levantados antes que viesse o verdadeiro rei, Jesus? Samuel é levantado. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui interessante. Você viu o que Ana falou? Ela disse o seguinte: Deus se opõe ao orgulho e exalta o humilde. Apesar da maldade humana, Deus está no comando. E Deus vai erguer um rei messiânico que vai trazer vitória completa para o povo de Deus. É a estrutura do cântico de Ana. Aí você vai aqui para 1 Samuel de 4 até 7. E a história que está aqui, você vai ver que os filisteus se levantando contra Israel. Aí a seguir a arca de Deus é tomada, a morte de Eli, a arca de Deus na casa de Dagon, que era o Deus dos filisteus. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra por causa da praga que vem sobre eles. E aí, chegando aqui no capítulo 7, já a partir aqui do verso 5, você vai ver que os filisteus são então vencidos de uma forma mais completa, agora na liderança de Samuel. Olha a estrutura acontecendo de novo. A história de Ana é a mesma história do povo de Deus, e a sua história é a mesma história do povo de Deus também. Deus se opõe ao orgulho, o orgulho dos filisteus que se levantaram contra Israel. Mas Deus se opõe também ao orgulho do seu povo. Os filisteus se levantam. Vocês que conhecem a história, você viu o que eu pedi para você ler antes, né? Não estou explicando com detalhes. Se você leu, você sabe o que eu estou falando. Você vê que Eli, o sacerdote, e os filhos de Eli estão com sérios problemas diante do Senhor. Os filhos de Eli são completamente desviados, homens
estão desviadas de Deus, mas ainda no serviço de Deus. Deus dá aviso a Eli: você não tem repreendido seus filhos. Ele repreende os filhos deles assim, muito frouxamente. Ele não retira os filhos daquilo que eles estavam fazendo. Eles eram sacerdotes iníquos na presença de Deus, e Deus resolveu matar os dois. E avisou para Eli: para você saber que eu vou tirar o sacerdócio da sua família para sempre, seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. Só para você saber que isso sou eu, não é coincidência. E aí, o que acontece? Tem a guerra, os filisteus orgulhosos pensam: nós vamos vencer o povo de Yahvé, nós vamos vencer, porque eles se identificavam pelos seus deuses, né? Nós vamos vencer os israelitas, nós vamos vencer o povo de Yahvé, o povo de Deus. Aí eles vêm e eles derrotam os israelitas numa primeira batalha. E aí os israelitas falam: não, peraí, não está certo agora, não, nós somos um povo de Deus. Traz lá a arca. Quando a arca chega, o povo grita com tanta força que lá no arraial dos filisteus eles sentem a terra tremendo. E eles dizem assim: olha, filisteus, agora acabou para nós, porque chegou no arraial dos filisteus o Deus que livrou eles dos egípcios. Isso nunca aconteceu, que o próprio Deus que eles imaginaram, que Deus tinha descido lá. E eles falaram: agora sejam homens, vamos lutar pela nossa casa, pela nossa família, porque não tem jeito não tem jeito de vencer esse Deus não. Só que eles vão lá e o povo não está confiado em Deus não, o povo está confiado no seu amuleto. Eles estão tratando a arca como se fosse um amuleto da sorte. E o povo vai no seu orgulho, e aí eles são feridos. Os filisteus vencem o povo de Deus, vencem os israelitas, tomam a arca, levam a arca. O povo está... Então Deus se opõe ao orgulho dos filisteus, mas se opõe ao orgulho do seu povo. A arca da aliança não salva, porque religião sem obediência não muda a vida de ninguém. Eles são derrotados. Agora o Deus da aliança salva. E aí quando a arca está lá, porque a arca representava a presença de Deus, eles levam para o templo de Dagon. Deus derruba a estátua de Dagon. Chegava um dia, a estátua de Dagon está prostrada diante da arca. Eles levantavam Dagon, voltava, está prostrado. Levantavam Dagon, no outro dia está a cabeça quebrada e tudo. Mas, o negócio não está bom para o nosso lado não. Aí dá úlcera em todo mundo lá, começa a dar uma praga, uma peste no meio dos cristãos. Olha, o que nós arrumamos? Trouxemos o Deus de Israel para cá e ele vai acabar com a gente. Aí eles sabem que Deus está humilhando eles e mostrando para eles que eles não tinham Deus, que Israel tem Deus, apesar de que Deus tratou com o orgulho do seu povo lá. Aí eles vão. Deus salva. A arca da aliança não salva, mas Deus salva. Deus humilha completamente. Então, o que Ana falou, cantou no cântico, que Deus se opõe ao orgulho, acontece aqui. Deus exalta o humilde. Ana cantou, né, quando ela foi exaltada, mas Deus exalta o humilde. Pega Samuel, que era criado lá por Eli, e a partir dali Deus vai levantar Samuel e vai dar proeminência a Samuel e vai levar Samuel à liderança de Israel. E Deus mesmo efetua a salvação completa porque governa. Samuel, ele leva o povo a se submeter a Deus. E aí você vai ver lá no capítulo 7 que os submissos vencem. Eles estão ali dirigidos por Samuel, mas Samuel, ele se porta como um líder vassalo. Essa palavra vassalo é o seguinte: digamos, eu sou rei de Belo Horizonte, mas eu devo obediência ao rei de Minas Gerais. Então eu sou um rei vassalo, porque aqui em Belo Horizonte eu mando, mas eu devo obediência ao rei maior que eu. Samuel não se porta como se ele fosse quem conduzia o povo. Ele dá glória a Deus. Então ele se coloca assim como um rei vassalo. E em se submetendo a Deus e levando o povo à submissão, vem a vitória. Agora aí você chega lá nos capítulos 8 a 10,
E você vai ver que o povo não entendeu nada. O povo não entende isso, não está entendendo isso. E eu quero saber se você está entendendo isso no que diz respeito à sua vida, não no que diz respeito à história. Talvez você está acompanhando comigo, chegou nesse ponto. Você está acompanhando, porque a essa altura era para o povo também estar entendendo, não somente pelo que está acontecendo agora, mas por toda a história que eles conheciam do agir de Deus, que eles tinham que ser governados por Deus. Afinal, a história não é a história de Israel, como não é a história individual de ninguém, mas é a história do Deus que governa todas as coisas, toda a criação. Mas eles, bem doidos parece, o que eles falam a Samuel? Nós queremos um outro rei. Nós queremos um rei igual ao dos outros povos. E o que eles estavam dizendo com isso? Porque eles chegam para Samuel está lá na liderança, dando ouvidos diretamente a Deus. Eles chegam para Samuel já está velho, e os filhos de Samuel não eram assim, muito legais, não. E aí, eles chegam para Samuel e falam: queremos um rei como os outros povos, que faça as nossas guerras, que governe sobre nós, a gente quer o mesmo que eles têm. Aí Samuel vai orar ao Senhor: Senhor, o povo não quer que eu governe sobre eles, assim, eles não estão aceitando a situação. Deus falou: ô Samuel, não tem nada a ver com você não. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Mas é o seguinte, eu vou dar a eles o que eles estão pedindo. Vai lá e dê a eles o que eles estão pedindo. Meus irmãos, Deus permite o pecado, mas Ele não aprova, e o pecado traz consequências. O maior pecado, o fundamento do pecado, de qualquer pecado, é a insubmissão ao governo de Deus. E é assim que acontece. E você precisa refletir. Eu queria que você refletisse. Será que você não está fazendo a mesma coisa na sua vida? Quando você tem um problema, eles tinham um problema. Eles tinham várias nações inimigas ao redor. Eles sempre tinham que fazer guerra. Eles sabiam que iam precisar continuar lutando contra aqueles povos. Eles sabiam disso. Então eles pediram a Deus a solução. Eles disseram: Deus, nós queremos um rei como das outras nações. Se o Senhor nos der um rei conforme das outras nações, nós seremos vitoriosos. E Deus falou: ah, é? Então vocês vão me ensinar agora. Então não é de mim que vocês precisam. Então vocês precisam de um rei. Dá-me filho, senão morrerei. Dá-me um marido ou uma esposa, senão morrerei. Dá-me um emprego, uma carreira, senão morrerei. Dá-me dinheiro, senão morrerei. Dá-me prazer, senão morrerei. Dá-me isso, dá-me aquilo. Senhor, eu já sei o que eu preciso, só está faltando o Senhor liberar. Por que o Senhor não libera? Eu estou aqui orando, pedindo, clamando, e às vezes Deus na misericórdia não te deu, irmão, mas Ele está quase dando, sabe? E alguns têm recebido o que têm pedido. Quanto mais crente a gente fica, mais temor a gente tem de pedir alguma coisa a Deus. Pedir assim: Senhor, é isso. Tiago já advertiu: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Você acha que sabe o que você está pedindo? No dia da sua angústia, quando o resultado vier daquilo que você pediu, aí você vai blasfemar contra Deus ainda. Por que você me deu isso? Não era tudo que você queria. Você colocou a sua identidade aqui. Eles disseram: se nós tivermos um rei conforme os outros povos, e na semana que vem você vai ouvir sobre esse rei, nossa vida está resolvida. O que você está pedindo a Deus, filho? O que você tem pedido a Deus? Está
esfregando Deus, né? Você está achando que Ele vai sair da lâmpada para você? Será que o seu coração está em Deus? Será que Deus governa a sua vida? Porque nós devemos nos submeter a Ele, dizer: Senhor, se você acreditasse mesmo que Deus é seu Pai, você não tinha tanto medo. Se você acreditasse mesmo que Ele tem um propósito na sua vida, como sai da sua boca, mas às vezes não está vindo do coração, você teria mais fé, e você se submeteria, você diria, como disse Jó, no dia da sua perturbação, da sua angústia, a notícia é: todos morreram. Perdeu tudo, todos os filhos morreram. E Jó disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E foi viver a angústia tremenda, porque Jó, aí daí para frente, vai ler o resto do livro de Jó. E Jó, na sua amargura, passando pelo problema, passando pela dor, chega um ponto em que ele começa a falar besteira. Ele começa a falar: mas eu não mereço isso. Mas isso tudo eu não mereço. Quem me dera eu estivesse num tribunal diante de Deus. Eu apresentaria a minha causa e eu sairia limpo. Meu propósito não estava errado. Eu não tive filhos para ser idólatra com filhos. Eu não tive riqueza para abusar dos outros. Eu sempre ajudei o necessitado. Eu não me desviei dos princípios de Deus. Eu ainda sofro acusação. Vem esses amigos da onça aqui falar que eu não sirvo a Deus. Vem a própria mulher falar comigo o que ela falou. Deus é Deus. Eu jamais me voltaria contra Deus. Deus continua sendo Deus. Eu sempre vou honrar a Deus. Mas eu queria uma oportunidade de estar na presença dEle e pleitear diante dEle a minha causa. Eu sairia inocentado. Até que chega um ponto que Deus aborda Jó e vai conversar com Jó sobre o quê? Sobre os filhos dele que morreram? Não. Sobre as riquezas que ele perdeu? Não. Sobre as úlceras, as chagas, os males, a enfermidade de Jó? Não. Deus vai conversar com Jó sobre as estrelas, sobre o crocodilo, e dizer para Jó: onde você estava quando eu estava colocando as coisas nos seus devidos lugares? Quando eu coloquei as estrelas nos seus devidos lugares, onde estava você, Jó? Jó, você que quer me ensinar. Jó, você que diz que tem uma causa justa para pleitear diante de mim. Você que tem tanto conhecimento, Jó, onde está você? Você, Jó, olhou para a sua história e pensou que tudo se resume à sua história, o seu sofrimento, a sua dificuldade, aquilo que você tinha e agora não tem. Mas eu quero que você olhe para as estrelas, Jó. Eu quero que você olhe para a minha criação. Eu quero que você olhe para o meu grande plano. Eu quero que você entenda, Jó, que a sua história não é só a sua história agora. A sua história diz respeito à história de milhões, bilhões de pessoas. Tem a ver com a história do Enoque, que um dia vai estar pregando lá na igreja e falando. E Jó, irmãos, foi antes de Abraão. Jó, ele é de tempos imemoriais. Se tem que o livro de Jó teria sido o primeiro livro a ser escrito antes de Moisés. Escreveu o Pentateuco antes de... A história de Jó não dizia respeito à história de Jó. Por que a sua história diz respeito a você? Por quê? É só com você mesmo? O seu problema. O que você tem pedido a Deus que vai resolver a sua vida? Eu já vi crente pedir até para ganhar na loteria. Não devia nem estar jogando. Já vi. Eu vejo de tudo, irmão. Coisas abençoadas. Eu vejo gente praticando coisas boas de forma idólatra, acreditando que o que vai dar é isso aqui. Tem pessoas que eu falo: olha, quem vai te criticar? Não é, irmão? Por você trabalhar como você trabalha. Quem vai te criticar por ficar com a sua família como você fica? Quem vai te criticar por isso ou por aquilo? Ninguém, né? Nem eu. Mas eu estou aqui para dizer: cuidado com a idolatria. Cuidado com o que tem valor para você. Cuidado com aquilo que você elegeu como a solução, a fonte da sua alegria, a fonte do seu bem-estar. Porque no dia que isso cair, você vai sentir. Cuidado. Será que nós confiamos no governo de Deus?
Será que nós somos mesmo dirigidos pelo Espírito Santo segundo a Escritura? Quem é esse que tem o poder de governar, que esmaga a mentira da serpente que talvez seduza a mim e a você para colocarmos os alvos nos lugares errados, para fazer os projetos errados, para não ver a nossa história na perspectiva da eternidade? Quem é esse? Interessante, Samuel aponta para esse. Veja aqui, olha que interessante, tem algumas curiosidades na vida de Samuel bem interessantes, né? Samuel foi um líder que liderou muito bem. Você vê que aparece ele no Salmo ali junto com Moisés e Arão, né? No Salmo que foi lido hoje, né? Foi tido como um homem de Deus. Ele nasceu por um milagre, por uma promessa, né? Assim, como que uma promessa, aquela bênção de Eli sobre Ana ali. Ele desempenhou um papel que, ao mesmo tempo, ele era profeta, ele foi levantado como profeta em Israel, mas ao mesmo tempo ele era sacerdote, ele oficiava como sacerdote. Ele que não era da linhagem sacerdotal, mas se tornou da linhagem sacerdotal por adoção, né? Foi adotado por Eli. E ele fez funções de rei, porque ele governou e dirigiu Israel como um rei em muitas situações. Ele governou Israel como um rei vassalo, né? De certa forma, ele deu glória ao verdadeiro rei, ele deu glória a Deus, ele buscou a vontade de Deus. Ele cumpriu, ainda que de forma limitada, os requisitos de Deuteronômio 17. Você sabia que Deuteronômio 17 registra a lei do rei? Você sabia que era propósito de Deus levantar um rei em Israel? E que ele mandou que Moisés escrevesse a lei do rei. Já existia na lei de Israel a lei do rei. Como que o rei deveria se portar? 17:14 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelece sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para o seu coração, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, ou seja, vai fazer uma cópia do Pentateuco, um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do teu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Olha só, Samuel é do povo de Deus, né? Ou seja, não é estrangeiro. Ele não confiou na força humana, né? Não multiplicou cavalos, não fez um exército para confiar no exército, não aceitou aliança com os inimigos de Deus. Essa questão da aliança com o Egito, tanto tem aliança direta que poderia talvez haver com a potência do Egito, mas tem esse aspecto simbólico da aliança com os inimigos de Deus, essas alianças espúrias aí. Ele não teve aliança com o mundo, não deixou a vida ser conduzida por prazeres ou bens, né? Mulheres, não foi os prazeres, não foi o seu objetivo, nem dinheiro, riqueza. E ele amou a lei do Senhor, como é ordenado a amar a lei do Senhor. Quando você vai fazer uma cópia, o sacerdote tem, o rei também vai ter a cópia da lei, e vai ler todos os dias dessa lei.
Por fim, Samuel foi rejeitado pelo povo, né? Entre aspas, que Deus falou que, na verdade, quem estava sendo rejeitado, ele foi rejeitado. Mas ele cumpriu o seu papel até o fim. Ele continuou profetizando ao povo até o dia da sua morte. Agora, a vida dele aponta para o verdadeiro rei, que é Cristo. Que Cristo nasceu, sim, por milagre e por promessa. Cristo, verdadeiro e perfeito, profeta, sacerdote e rei. Cristo, sendo rei, sendo Deus, governava, ou seja, fazia todas as coisas e dava glória ao Pai. Tudo assim como se fosse um rei vassalo. Ele cumpre completamente os requisitos de Deuteronômio 17. Ele vem da linhagem da promessa, ele não confiou na força humana, ele não aceitou a aliança com o mundo, ele não deixou sua vida ser conduzida por prazeres ou bens, e ele amou a lei do Senhor plenamente. Foi rejeitado, mas cumpriu o seu papel até o fim. E agora, no que diz respeito a você, não apenas o fato de Jesus ter cumprido até o fim e sido um sacrifício pela sua vida para que você fosse salvo. Jesus implantou definitivamente o reino, nos outorgando o Espírito Santo. O reino que nós vemos aqui no Antigo Testamento é sombra. Sabe? Se tivesse uma luz aqui sobre a minha mão, que ia projetar, você veria a sombra da minha mão aí, né? Sombra. A sombra corresponde à realidade, mas não é a realidade. A história de Samuel, a postura, os atos dele, são como que a sombra daquele que é perfeito, que é Cristo. E Cristo implantou o rei. Samuel vai ungir primeiro Saul, que era o rei conforme o povo tinha pedido, você vai saber disso na semana que vem. Depois vai ungir Davi, um homem segundo Deus, mas que também era sombra do verdadeiro rei, que é Cristo. E aí você vai ver que Jesus implanta de fato o reino. Você lembra qual era a mensagem de João Batista? O que João Batista pregava? Arrependei-vos porque é chegado, está chegando o reino. Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos porque chegou? Não, é chegado, também está chegando. Porque chega o reino de Deus no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste se cumpre a promessa de que o povo de Deus não seria governado somente pela lei escrita em tábuas de pedra, ou quem sabe em papiros, ou quem sabe em algum lugar escrito exterior, mas aquele governo em que o próprio Deus escreveria no coração do homem a sua lei. E quem escreve a lei de Deus no nosso coração é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o reino de Deus é implantado então, e ele está em vigor desde o Pentecoste, e o Espírito governa sobre o povo de Deus. No dia em que Deus converteu você, ele implantou o reino de Deus no seu coração. E o reino de Deus está no progresso. E ele então nos deu o Espírito Santo, nos deu o poder para realizar a sua vontade. Não apenas o querer, irmãos, mas ele também nos dá o poder. Quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Esse poder para testemunhar não é só um poder na pregação, mas o poder da testemunha, aquela testemunha que vive aquilo que prega, a autoridade de que Cristo mesmo opera na vida dessa testemunha, para que a palavra pregada seja a mesma vida que ele tem. Então, meus irmãos, Samuel, o reino, o governo de Deus sobre nós. Eu quero fazer algumas aplicações aqui, para que você possa refletir e a gente possa orar. Eu quero te perguntar então, você entende a história da humanidade? Você ainda acha que a sua história é uma história aleatória? Você entende criação, queda, redenção e a consumação, promessa final?
Os desvios de Adão, será que eles ainda estão operando em você? Há um desvio de amor? Você tem amado alguém ou alguma coisa mais do que a Deus? O desvio de adoração, a sua vida reflete quem? Reflete o mundo, reflete aquela figura que você segue lá na internet, reflete a quem? O padrão desse mundo, o Egito, o mundo. O que reflete a sua vida? Ou reflete os valores do reino? O governo. Você pode dizer que Deus governa a sua vida? Ou você manda na sua vida e de vez em quando chama Deus? Vem cá, Deus! Deus! Passa aqui, faz agora. Estou mandando. Se você está fazendo isso, está muito desviado do reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado, está operando, mas você está sendo um súdito desse reino, recebeu o poder para testemunhar, está vivendo isso e testemunhando. Eu estou chamando você a provar a você mesmo, porque Deus se opõe ao orgulho, lembra? Se você está vivendo a sua vida assim, eu dou conta sozinho. Tem gente que tem uma frase assim: saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Confiança no braço. Não só peça a Deus saúde, não peça a Deus nada, que o resto a gente dá conta. Você está sozinho. Você não crê em Deus. Crê, não crê. No Deus da Bíblia não. Todo mundo crê em Deus, tá? Até quem fala que não crê, crê. Até os ateus aí, não acredita em Deus não, crê. Só que o Deus dele tem uma outra definição. Mas todo mundo tem fé. Só que a fé não é em alguém ou em algum lugar. E você que está achando que dá conta sozinho, eu sei que você sabe que não dá. É por isso que Jesus chama você: vinde a mim cansado, sobrecarregado, está carregando um mundo nas suas costas. Você não vai dar conta, você vai quebrar. Você pode ser novo, mas uma hora você não vai dar conta. Há muita gente nova quebrada. E há pessoas de todas as faixas de idade quebradas. Por quê? Porque não dão conta sozinho. E você devia saber que não é problema não dar conta. Nós somos gente, não somos deuses. Não tem problema. Nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque cuide dos filhos. Se você for um filho de Deus, se você professar Jesus como seu Senhor, ele vai dar conta do seu coração, ele vai dar conta das cargas que você não pode carregar. Se você tem dito: eu dou conta porque eu carrego a arca, né? Tem até um grupo musical bonito, não é bonito, né? Eu gosto, né? Transportando a arca, um negócio assim, trazendo a arca. Bonito, não é? Remete àquela figura dos homens santificados, os levitas, que carregavam a arca do Senhor, representando a presença do Senhor. É lindo, irmão, mas deixa eu te falar uma coisa: a arca não salva, a sua religiosidade não salva. Vir à igreja, ser líder, fazer isso, fazer aquilo, pular da cambalhona na presença de Deus, não salva você. O Deus da aliança salva. Se submeter ao Deus da aliança, salva. Não adianta passar a noite na vigília, passar o dia. Tudo isso eu recomendo. Recomendo vigília, recomendo oração, recomendo culto, recomendo se envolver com a obra de Deus. Se Deus tem levantado você, ser líder na casa de Deus. Mas tudo isso é consequência. Se você tentar fazer disso algo que vai trazer a bênção para a sua vida, vai dar errado. Porque a arca de Deus, para quem não está se submetendo a Deus, é morte. Vai olhar a história de quem se meteu com a arca do Senhor, com a presença do Senhor, sem respeitar o Deus daquela aliança, que você vai ver o que acontece. Então, talvez você está achando que você... E é o que leva crentes à crise, sabe? Crentes que, vamos dizer assim, né? Aparentemente fiéis. Por quê? Um crente dedicado, vem à igreja, se envolve, serve na casa de Deus, se importa com os outros, aparentemente, dentro do que eu consigo ver, um crente nota 10, mas pessoa que às vezes está achando que com isso está comprando Deus. Ou enrascada, meu filho, ou enrascada. Não.
Deus não nos ama pelo que nós fazemos. Ele nos ama, não tem nem explicação esse negócio. Ele nos ama como pai. Quem é pai e mãe que não entende melhor o que eu estou falando? Nós amamos nossos filhos. Dia que estão fazendo gracinha, dia que estão fazendo traquinagem. E a gente trata eles conforme a necessidade deles. Se tiver sujo a fralda, a gente troca a fralda. Se estiver fazendo traquinagem, a gente educa. Se estiver fazendo gracinha, a gente abraça e beija. E a gente não amou mais no dia da fralda, nem no dia da traquinagem, nem no dia da gracinha. A gente ama. É por isso que Deus nos deu esse privilégio, para que a gente possa entender como é o amor dele por nós. Não é serviço, mas leva ao serviço. É bom quando eu vejo minhas filhas fazendo alguma coisa para mim por carinho, não para receber alguma coisa. Não é esse tipo de relacionamento que os pais e os filhos têm, mas faz por carinho, como eu faço por carinho, por amor, como ele faz por amor. Então, cuidado, se submeta. A vida submissa a Deus, servos, sacerdotes a serviço do reino. Esse é o slogan do nosso ano, para a gente se lembrar disso. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos esses sacerdotes que servem no reino de Deus, mas não para cultuar Deus. Então, para terminar essa palavra e orar com você, quero fazer um pedido a você, mais uma vez, um pedido aqui do seu pastor da sua igreja. Estou fazendo um pedido, uma palavra pastoral, em repetição, porque não é novidade que eu vou falar aqui. Eu quero pedir a você, meu irmão querido, minha irmã querida, confie no trabalho que nós estamos fazendo para edificar a sua vida. Confie que nós estamos trazendo a você a palavra de Deus, para que você possa entender quem é você, qual o seu lugar nesse mundo, qual o propósito de Deus para a sua vida. Nós queremos trazer a você esclarecimento, para que você não viva com medo, você viva pela fé. Acredite, irmãos, nós temos um caminho para percorrer com você. Nós chamamos vocês nesse ano, ano novo, atitude nova, chamamos vocês, vem aqui, nós temos um caminho para percorrer com você. Aí veio aquela série, Venha ao Teu Reino, nas quintas-feiras, foi apresentado esse reino, o reino da criação, o reino da redenção, que é o que nós estamos vivenciando agora, e o reino da glória, a esperança futura. Não sei se você recebeu essa palavra preparatória, estava preparando para o que ainda está chegando aqui hoje, vai continuar chegando. Aí a gente disse, irmãos, vem para a academia da alma. E aí foi o quê? Foi Bíblia, oração, igreja, santificação, submissão. Você ouviu sobre esses temas? Irmãos, isso aí é o dia a dia do sacerdote. O sacerdote de Deus vive isso. Nós somos, foi citado 1 Pedro aqui, somos uma nação de sacerdotes. O sacerdote vive isso. O ofício, sabe, lá na sombra, lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha várias coisas que tinha que fazer. Tem que levar tal coisa em tal horário, acender isso lá, o incenso leva assim, carrega tal, veste a roupa assim. Várias coisas que faziam parte da vida do sacerdote. O sacerdote ficava lá com a vida dedicada a fazer aquilo. Nós somos chamados para um ofício, irmãos. Essas coisas são próprias do sacerdote. Bíblia, oração, igreja, submissão, isso é coisa de sacerdote. Os sacerdotes de Deus praticam isso na sua vida. A gente chamou você. Se você recebeu, glória a Deus, você está mais preparado. Agora vem essa série que começou hoje, Reina sobre Nós. Essa série que a gente vai aprender aqui com essas figuras do reino. No passado, nós vamos entender melhor o reino, que é o reino de Deus implantado, que nós vivemos hoje, e que caminha para a plenitude, caminha para a consumação, e para que você viva a esperança, e você entenda para onde nós estamos indo. Nós trazemos aqui a série Mais Que Vencedores. Vamos expor aqui nas quintas-feiras Apocalipse, para você compreender
o significado. Nesse tempo que tanta gente tem falado tanta coisa, você vê um sujeito lá, passa um videozinho lá, aí você sabe que o templo lá de Israel, que não sei o que tem um versículo que diz que não sei quem, fulano, e aí tem mais não sei quem, que o anticristo, e que o presidente da França chama Emmanuel Macron. Emmanuel é Deus conosco, Macron é grande, então o grande Deus conosco. Será que ele é o anticristo? E aí vocês ficam tudo aí, vendo o vídeo assim, ai meu Deus, será? Nossa, olha que palavra é essa que eu vi nesse vídeo, você viu? Pastor, o Emmanuel Macron é o anticristo? O irmão, pelo amor de Deus, vem aprender a esperança que há em Deus, revelada aqui na palavra do Senhor. Nós vamos expor o Apocalipse para você. Agora, se você não for, irmão, você não caminhar, você vai continuar chutando pedra pelo caminho, descalço, de chinelo, descalço, ficar com o dedão sangrando, ficar aí andando perdido. Irmão, acredita, aquilo que a gente estuda aqui, prega aqui, reverbera lá nos pequenos grupos, para você ruminar isso com seus irmãos, aplicar na vida um do outro ali, orar uns pelos outros e estimular uns aos outros a evangelização, que no fim das contas, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, que então virá o fim. Nós estamos envolvidos nisso, irmãos. Eu quero que você entenda o evangelho. Você não viva um evangelho de triunfalismo e nem de derrota. Você viva o evangelho, Cristo em nós, a esperança da glória. Acredite, irmão, acredita nessa palavra, acredite que a sua história, ela não é a história principal do mundo, mas a sua história faz parte da grande história de Deus. Deus quer usar você, não para colocar você acima dos outros, para a sua vitória ter sabor de mel, não, para você esfregar na cara da Penina que agora você também tem filho, não, é para você viver a liberdade que Ana viveu ali. Eu estou livre, o Senhor reina, e Ele vai levantar aquele que vai libertar todos nós das aflições. Eu quero orar então com você agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fica de pé aí no seu lugar, feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse, irmão, onde é que você está? É algo que Deus perguntou para Adão. Adão, onde você está? Ele não queria saber a moita onde Adão estava escondido, não. Ele queria que Adão percebesse onde é que estava o coração dele. E agora, Adão? E agora que o seu amor está desviado? E agora? E agora que a adoração está atrapalhada? E agora? E agora que você não está, que você está rebelde com o meu governo? Adão? E agora? E você? Está rebelde? Tem amado aqui? Faça a sua oração, que você precisa falar com Deus. Deus vai ouvir sua oração. Ora em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha oração. Eu preciso de graça e misericórdia sobre a minha vida. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque nós não vivemos num mundo aleatório, num mundo sem sentido. Nós não vivemos, Senhor Deus, como que soltos e perdidos nesse universo. O Senhor é um Deus que nos criou com propósito, um Deus que nos redime com propósito, um Deus que há de completar a obra de restauração em nós e através de nós, e um Deus que, por fim, se encontrará conosco e nos dará um novo corpo, para vivermos num novo céu, numa nova terra, para vivermos, ó Deus, na Tua presença, na plenitude. Senhor Deus, começa a transformar hoje o nosso coração. Senhor, se tem alguém aqui que está perdido, que não confessou a Jesus como seu Senhor, que tem sido o Senhor ou a Senhora da sua própria vida, ó Deus, está cansado de sofrer, ó Deus, tomando as decisões, pedindo o Senhor para abençoar aquilo que o Senhor não abençoa, pedindo para o Senhor fazer aquilo que o Senhor não quer, não vai fazer, Senhor Deus, porque o Senhor tem bons planos, bons propósitos. Eu peço que essa pessoa hoje possa se render ao Senhor e ouvir, Senhor Deus, qual é o teu plano, o que o Senhor quer, Deus, o que o Senhor quer fazer através da minha vida, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Me ensine, Deus. Eu vou parar de tentar ensinar o Senhor, eu quero aprender, eu quero ser nova criatura, quero ser uma nova pessoa na tua presença. Deus, pessoas que estão em conflito porque têm servido ao Senhor, mas quem sabe, ó Deus, estão confundindo um pouco as coisas e vivendo uma vida de religiosidade e não conseguem, Senhor Deus, discernir
vencer as lutas, as dificuldades, porque estão focados, como Jó um dia fez, focado no momento, no problema, na dor, Deus, e não estão conseguindo talvez ver além, ó Deus, no grande plano da redenção do Senhor. Eu peço que o Senhor faça aquilo que o Senhor fez com Ana, Senhor Deus, o Senhor dê liberdade a esse coração, o Senhor dê a confiança, Senhor Deus, que entrega, que solta, que abre, ó Deus, e que aguarda no Senhor, ó Deus, não somente que o Senhor faça alguma coisa agora, como o Senhor respondeu com graça e misericórdia, e deu Samuel, ó Deus, não somente para Ana, mas para toda aquela nação, mas Senhor Deus, que esse irmão, essa irmã, ó Deus, no meio da luta possa dizer: o Senhor há de levantar definitivamente o Redentor, e eu viverei com Ele, e a minha esperança é eterna. A minha esperança não se resume a hoje, ao aqui e agora, e as lágrimas que eu estou chorando hoje, eu tenho promessas a respeito dela, porque a Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso é lá, Senhor Deus, na consumação. Hoje, ó Deus, nós choramos com os que choram e rimos com os que riem, mas aguardamos, ó Deus, na esperança de que o Senhor completará a obra que o Senhor começou na nossa vida individual, ó Deus, mas dentro dessa coletividade chamada igreja, dentro da grande história da redenção, essa história de restauração do Teu governo sobre nós. Governe, ó Deus, nós te pedimos, governe sobre nós. Pode mandar na nossa vida, queremos ouvir Tua voz, queremos entender Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja nesse ano, com um grande crescimento, ó Deus, em submissão ao Senhor, entendendo o Teu plano, nos submetendo a Ti, até que o Senhor complete, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Nós, ó Deus, nos submetemos a Ti agora. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, no nome de Jesus. E eu peço, Deus, a bênção do Senhor sobre o Teu povo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, agora e sempre. Amém.